todos, eu sou a Larissa Miller Gomes, oncologista clínica e uma das fundadoras do OncoResidentes. Minha missão aqui hoje é conversar com você sobre alguns conceitos gerais no câncer de mama. Importante lembrar, desde o início, que a abordagem multidisciplinar no tratamento do câncer de mama é fundamental e promoveu uma redução no câncer, na mortalidade de câncer específica de mama nas instituições que adotaram essa abordagem. Importante que a interação entre a radioterapia, oncologia e cirurgia ocorra para que o tratamento da paciente seja de melhor forma, além de considerar as características individuais das pacientes, como performance status, idade, status menopausal, comorbidades e ainda características do tumor como subtipo histológico e estadiamento, ou ainda toxicidades e morbidade. Com relação ao estadiamento, nós sabemos que os tumores T1 são aqueles que englobam lesões de até, no máximo, 2 milímetros, chegando até o T1C, na subclassificação. O T2, que engloba tumores de 2 até 5 centímetros, T3 maior que 5 centímetros. Os T4, que acometem a parede torácica ou muscular. T4B, quando nós temos ulceração ou um micronódulo satélite, T4C, quando apresenta essas duas características, ou o T4D, quando é um carcinoma inflamatório. Com relação à cadeia linfonodal, o N1, quando nós temos acometimento dos linfonodos axilares, N2A, um conglomerado maior e fixo, N2B, com acometimento da mamária interna, um N3A, quando acomete a cadeia infraclavicular, e N3B, relacionado ao acometimento concomitante da cadeia axilar e mamária interna, ou ainda N3C, com acometimento supraclavicular. Nós temos também uma subclassificação relacionado aos linfonodos considerados N0 e mais, quando nós temos apenas um conglomerado de células não maior que 0,2 milímetros em linfonodo regional, e N1-MI, quando nós temos a característica de micrometástase, o que corresponde a aproximadamente 200 células, maior que 0,2 milímetros, mas sem ultrapassar 2 milímetros. E ainda, quando acometido globalmente, aquele linfonodo com extravasamento extracapsular. Com relação ao estadiamento, nós conseguimos determinar qual o estadio que a paciente está, qual o grau de acometimento dela. Lembrando que estadio 0 é correspondente ao carcinoma ductal in situ, lembrando que o lobular in situ hoje é considerado pelo último TNM uma doença benigna. Aquelas pacientes que possuem desde um estadio 1A até 2B, caracterizado por T2N1, são consideradas estadio inicial. Aquelas pacientes com T3N0 até 3C, correspondentes a qualquer tamanho, e N3, são submetidas a um tratamento e consideradas como pacientes localmente avançadas. E qualquer paciente que tenha metástase à distância, correspondente ao M1, já um estadio 4, e é considerada metastática. Tendo em vista esses conceitos, a gente vai entrar no cronograma da aula, que vai ser sobre conceitos iniciais de quimioterapia no câncer de mama, o histórico da terapia sistêmica e os tipos de tratamento existentes atualmente. Então, o que é quimioterapia? Ele é composto por um tratamento medicamentoso, empregado principalmente no tratamento oncológico, que utiliza drogas citotóxicas e tem como objetivo promover a morte celular naquelas que possuem alta taxa de proliferação, ou seja, todas as células que têm alto turnover, que se replicam rapidamente, têm risco de morrer com o tratamento quimioterápico. E a quimioterapia em si promove na célula tumoral um impedimento do crescimento de vasos sanguíneos e de sua nutrição, impede a divisão celular ou estaciona algumas estruturas dentro do DNA, impedindo que essa divisão continue, bem como induzindo a morte celular espontânea ou apoptose. A aplicação dessa quimioterapia ela pode ser tanto por via sistêmica, que corresponde à via endovenosa ou oral, ou ainda localizada, sendo tópica e intratecal, como por exemplo. Com relação aos eventos adversos, a gente sabe que a quimioterapia ela não é seletiva, como eu comentei, e ela atinge as células que possuem alto índice de proliferação, como, por exemplo, pele, anexos, medula óssea e mucosas, principalmente do trato gastrointestinal, acabam sofrendo seus efeitos, bem como as células tumorais.
E aí nós entramos também com relação ao mecanismo de ação. Existem drogas que elas são chamadas cicloespecíficas e dependem desse ciclo celular em que acontece dentro das células tumorais para que seu efeito seja efetivo, como, por exemplo, é o caso da ciclofosfamida, em que impede a proliferação dessa célula tumoral, ou ainda nós temos drogas que são ciclo inespecíficos, ou seja, independente de qual fase do ciclo celular em que a célula se encontra, a droga vai ser efetiva, como é o caso, por exemplo, da mostarda nitrogenada. O que nós temos também é aquelas drogas que são fase específicas, ou seja, dependendo da fase em que a célula se encontra, a droga vai ser ativa. Como, por exemplo, o metrexato é ativo na fase S, ou o etoposídeo na fase 2 e a vincristina na fase M. Aqui trazendo para vocês de uma forma mais fácil de identificar algumas fases específicas e suas drogas. Agora, falando especificadamente das finalidades, o porquê que a quimioterapia ela é utilizada e alguns termos em que utilizamos na oncologia. Por exemplo, quando a gente fala de uma quimioterapia com finalidade curativa, esse termo ele é utilizado principalmente naquelas pacientes em que a quimio, o tratamento é feito para o intuito de controle completo da doença, aquelas pacientes que têm chance de permanecerem curadas e ficarem livres da doença. Como, por exemplo, no tumor de testículo, em que a gente sabe que fazendo a quimioterapia, o paciente tem muita chance de ficar curado e não precisar mais de nenhum tratamento. Então, a finalidade ela é curativa. O termo finalidade adjuvante é utilizado para aquelas pacientes que fazem quimioterapia após o procedimento cirúrgico. E o intuito aqui é de eliminar possíveis células que tenham escapado do tumor primário, e aí isso é definido baseado no anátomo patológico, ou seja, no resultado da cirurgia, avaliando quais o risco dessa paciente em ter um retorno da doença e que se faça necessária a quimioterapia. Já a finalidade neoadjuvante é quando a paciente é submetida à quimioterapia antes do procedimento cirúrgico, e aqui o intuito ele é de reduzir a lesão, facilitar a cirurgia, diminuir a morbimortalidade, mas principalmente de promover uma resposta completa, ou seja, conseguir zerar as células tumorais, conseguir diminuir ao máximo possível para que essa paciente diminua também o seu risco de recidiva e aumente a sobrevida. Finalidade curativa, por fim, é melhorar a qualidade de vida do paciente e promover um aumento de sobrevida. Geralmente, nós usamos esse termo nos cenários metastáticos, em que a paciente já não tem mais condições de cura, e por isso nós utilizamos esse termo de paliativa. Lembrando que quando nós estamos falando num cenário metastático, nós usamos os termos primeira, segunda, terceira linha, e isso corresponde ao primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento, e aí por diante. E por que fazer quimioterapia em doença localizada? A gente sabe que, apesar da paciente ser submetida a uma cirurgia ou conseguir retirar o tumor por completo, existe um risco dessa doença se disseminar, principalmente via hematológica, e também por via linfonodal, no caso do câncer de mama, e mesmo em tumores bastante iniciais, essas células, esses tumores são capazes de soltar células filhas que podem levar a uma doença micrometastáticas. Existem estudos que evidenciam que até 40% dos pacientes em câncer de mama inicial podem ter células circulantes no seu corpo, mesmo sem ter uma doença metastática estabelecida. Então, terapia sistêmica na doença localizada reduz o risco de recorrência à distância pelo tratamento da doença micrometastática. E isso depende também para quem que nós vamos fazer essa quimioterapia. Quem é a candidata a esse tratamento? Isso vai depender de alguns fatores clínicos e achados patológicos. E aí inclui aquilo que eu comentei no início da aula, a idade, performance status, os achados patológicos como o tamanho do tumor, o grau tumoral, se ela é receptor hormonal positiva, ou HER2, ou triplo negativa. Dependerá também do estadiamento, se ela é doença inicial, localmente avançada ou metastática. E conforme isso for definido, nós vamos determinar nosso objetivo. Se ele vai ser intuito curativo, não adjuvante ou paliativo.